Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E todas as semanas, você já sabe, a gente traz alguém aqui para falar da sua família, da história. Só que hoje o programa é um pouquinho diferente. Porque nós trouxemos aqui uma pessoa que conheceu, conviveu, conheceu profundamente uma figura que é unanimidade em Votuporanga. Trata-se do Frei Arnaldo. E eu trouxe aqui o Edson Coco, que foi amigo dele, conviveu com ele, para a gente conhecer, sabe? Porque, sabe, Edson, a gente ouve falar do Frei Arnaldo, mas muita gente, nós não sabemos direito de onde ele veio, a vida dele realmente, quem era o Frei Arnaldo como pessoa, né? E você conviveu com ele, você sabe tudo isso. Então, muito obrigado por você ter vindo, ter aceito esse desafio. Eu que agradeço. A gente está aqui de novo aí, depois de um pedaço da minha história, a seu convite, para a gente poder falar um pouco deste personagem. Ele era realmente o protagonista do seu tempo, se eu posso chamar assim, porque entendo que ele foi uma figura extemporânea, Zeca. Frei Arnaldo não é do século passado quando nasceu, não é desse século, nem do século seguinte. Frei Arnaldo é uma pessoa que, compreendo eu a minha visão dele como pessoa, ele viveu extemporaneamente. Ele era da Igreja Católica, logicamente, da Ordem Franciscana, né? E veio para cá muito jovem, acabou de sair do seminário, se ordenou e a Ordem mandou ele para Votuporanga. E Votuporanga ainda tinha na época aquela capelinha ali onde hoje é a Fonte Luminosa. E era a Ordem Franciscana quem tomava conta da parte da Igreja Católica em Votuporanga. E eu era um garotinho, 10 para 11 anos, por aí, se não me falha a memória. Não sei te precisar a data certa que ele esteve por aqui, que ele chegou por aqui, mas deve ter sido pela ordem aí de 1955, 56, por aí. Ele chegou, Votuporanga devia ter 20 e poucos mil habitantes, se muito, né? Ainda era uma vilinha, né? E com um projeto da Igreja Matriz para ser feito. O projeto da igreja já havia. Projeto já tinha. Projeto, se não me falha a memória, é também de um frei capuchinho, anterior ao Frei Benjamin, chamava Frei Ambrósio, se não falha a minha memória. E que me disseram, só fazendo um parênteses, que ele era meio visionário também. Quando ele fez esse projeto, muita gente achou um absurdo uma igreja daquele tamanho. Mas se fosse feito hoje para uma igreja, para uma cidade, uma vilinha de 20 mil habitantes, a igreja que está hoje é grande, imagina, para 100 mil habitantes, imagina para quem tinha 20 mil. Então, mas ele falava, nós temos que fazer uma igreja para Votuporanga com 200 mil habitantes. Quando ele chegou, ele abraçou essa ideia. Então, embora tivesse os superiores que fizessem toda a programação, as comissões, programasse as quermesses, na minha visão, quem fez essa igreja chama-se Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. É ele quem arregaçava as mangas da batina, subia numa caminhonetezinha e ia para o sítio pegar porco, entrava no chiqueiro para pegar porco, pegava saco de café nas costas, que eram as doações dos então patrocinadores, digamos assim, das quermesses, que na época elas eram muito animadas, até porque para criar esse sistema de concorrência, a igreja definiu colônias, que Votuporanga estava em formação. Então tinha ali a colônia italiana, que alguns comandavam, como a família Comari, etc., né? Os Stefanelli e tal. A colônia espanhola, com os seus representantes, os Fredericos, os Pérez. A colônia japonesa, que começava a crescer em Votuporanga de uma forma assustadora. A família B chegando, os Yoshizaki,
Bom, daí dá para enumerar uma coisa enorme. A família também tinha a Síria libanesa, que tinha... E a cidade inteira participou, né? A quermesse era onde se juntava Votuporanga. Porque eu conversei aqui com o Valdir Petenuti, ele disse que os carroceiros trabalhavam Direto. Era assim, era todo mundo a dando... comunidade toda trabalhava, não tinha acordo. Ah, você tá... Ah, então conseguia pegar 20 frangos. Tá bom. As mulheres saíam de suas casas e vinham fazer o frango e preparar os frangos para a noite da quermesse, tá? Então, era além de ser uma festa, era uma organização festiva. Tinha correio elegante, pô. A gente começava a namorar com correio elegante. Você imagina o que era uma festa. Era a maneira, na época, da gente olhar para a menina, mandar um correio elegante para ela. Esperar a resposta. Quando não vinha a resposta, a gente não dormia à noite. Essas coisas, ó, de fazer serenata e tal. E Frei Arnaldo chega aqui e vê todo esse ambiente e ele jamais largou o escudo dele, que chamava-se Jesus Cristo. Isso com ele não tinha acordo. E a forma dele cristianizar, dele fazer as missas, porque eu fui coroinha de Frei Arnaldo rezando a missa em latim. E na escola, Frei Arnaldo começou a dar aula para gente, a completar o ensino de latim, que era o professor Benedito Natali quem dava lá no ginásio. A gente não conseguia passar em latim. Imagina uma língua morta. O Frei Arnaldo vinha e pegava a gente lá nos verbozinhos de latim e ia para a casa da gente, juntava um grupinho e ele dava aula complementar de latim para nós. A minha irmã estudou com ele na primeira turma da FAC. Da FAC. Ele foi fazer a ciência e letra da FAC. A minha irmã falou que ele fazia prova de latim de todo mundo. Para ele era... Era bico. Mas que era... A pregação dele cristã, ela extrapolava a igreja. A igreja é uma coisa, prega a linha de Cristo, a ordem cristã, e tem lá os seus dogmas, tem lá as suas regras todas. Ele saía dessa regra. Logo ele vinha para o lado de cá, então ele abraçava uma família espírita. Não tem importância ser espírita. Pode ser. Seja espírita, seja presbiteriano, evangélico, o que for. Ele vem e põe dentro da batina dele. É aqui que Cristo reside. Então ele era uma espécie de Cristo em pessoa. Ele deve ter feito um pacto com o bem. O mal não entrava. Para Frei Arnaldo, o mal não existia. Era uma pessoa, volto a dizer, era uma pessoa... Ele era fora da curva, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto na forma de viver, de propagar o cristianismo. Ele não propagava o cristianismo da boca para fora. Ele era, na sua essência, Cristo, vivendo aqui no meio de nós. Era uma coisa assim, realmente, que você ficava meio... Porque ele não tinha essa coisa, eu sou padre e não posso beber. Ele ia para a mesa da gente, com os garotos, vamos pedir cerveja. E não, pedir festa era com ele mesmo. A missa. Aí tem o outro lado. Ele esquecia que ele era frei. E tá no meio da missa, e o radinho atrás com o jogo do Corinthians. Mano, eu tava ali de coroinha, e o corintiano também ficava assim, ó. E ele, corintiano roxo? Ele parava a missa e gritava, tem medo. Quando o Corinthians veio jogar em Votuporanga, ele fez a festa, ele botou mesa do Corinthians, foi tirar fotografia com o time, foi abençoar os times ou tal. Ele era assim, mas a postura dele como pessoa, né? Então ele representava a igreja. Ele é um padre. Ele crimava, ele crismava, ele batizava, ele rezava a missa, dava comunhão e tudo mais. Acabou aquela história ali da missa com todo o seu enredo, ele vinha para o lado da vida aqui, ele era um cidadão normal, vestido de batina, enquanto tinha batina, porque depois também acabaram com a batina e tal, mas
o comportamento dele, fora ali das regras da igreja, era um comportamento cristão, só do bem, só para somar, coisa fora da... Ué, você falou um negócio aí que a gente vê algumas fotos dele, não a maioria ele está de batina, mas algumas fotos dele ele está de roupa. Chegou um momento que ele parou de usar batina? A ordem franciscana parou de usar, acho que foi a igreja como um todo que parou. Ah, é? É, e aí ele parou de usar batina, parou, começou a usar... Porque ele usava batina em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Nós roubamos a batina dele uma vez. Ele tomou mais do que devia. Estava perto da... Embaixo da batina ele tinha roupa. Tinha roupa, claro. Nós roubamos a batina dele. A gente era moleque demais também, né? Mas ele entrava na gente. Deixa só para você. Conta um pouco da origem dele, de onde ele veio, onde ele nasceu, como que era a família. Então, ele vem de uma família bem pobre, muito pobre, né? E ele tinha um irmão um pouco mais jovem que ele e uma irmã. O irmão chamava-se João, a irmã chamava Luzia. Uma vez ele pegou a nossa turminha, né? Nós éramos... Ele chegou, é como se fosse assim, nós tivemos uma infância em que a gente foi ser organizado socialmente, fora de casa e fora da escola. A gente tinha uma outra vida, a vida de um moleque. Sim. Aí nós tínhamos em Votuporanga um sargento chamado Atilano Guatemozinho Pedroso. E ele, pegou essa meninada e falou, vem cá. Vamos ser escoteiro. Vamos ser escoteiro. E lá fomos nós, botar escapicinha, escoteiro, aprender os ló de escotismo, o comportamento organizado do escotismo, os princípios, e lá fomos. Quando chegou o Frei Arnaldo, ele chegou e falou assim, vocês também, além disso, vocês vão ser marianinho. Vocês vêm aqui para a igreja e nós vamos ver como é que se comporta o cristão. E ele abraçou essa meninada, da qual eu fazia parte. E como moleque daquela época, que ainda não tinha televisão, a gente tinha uma série de atividades de moleque. E ele se tornou um moleque. O Arnaldo viveu um moleque. Ele pegava a gente para ir buscar as doações nas fazendas e nos sítios, corria atrás de galinha para pegar galinha, ele com a batina, tomava tombo, caía, pegava espingarda para a gente caçar rolinha, para depois ir assar rolinha na quermesse, entrava no chiqueiro para pegar porco daquele jeito. Isso para contar, digamos assim, o início da fase dele aqui, que foi fazer a igreja matriz, não é? Embora tivesse lá os seus superiores, tal, que organizava, fazia as comissões, etc., mas ele era um... Agora, a família dele era religiosa? Religiosa. Tanto que... Lá em Itaporanga? Em Itaporanga. E ele pegou esse grupinho mesmo uma vez e nós fomos lá, a Itaporanga, perto de Itararé, quase na divisa com o Paraná. O pai dele muito simples, a mãe também, né? Já velhinhos nessa ocasião que nós fomos, né? Porque o Frei Arnaldo, nessa ocasião, ele veio para cá. O Frei Arnaldo nasceu em 4 de abril de 1928. Ele completaria daqui a pouco 100 anos. E nós tivemos isso, eu acho que foi lá pela época que eu tinha 15 anos, 45, 55, 60, 60 e pouquinho. Nós fomos para lá, tá? E aí eu conheci. Esse irmão dele depois foi diácono, porque em Itaporanga tem um negócio interessantíssimo em Itaporanga. Itaporanga tem uma espécie de convento dos padres alemães. Um negócio lindo, lindo, lindo de morrer. Eu acho que ele se envolveu muito ali, porque aquilo era maior do que a cidadezinha de Itaporanga, né? Mas ele foi fazer o seminário, celibato dele lá junto da ordem franciscana, que não é aquela ordem lá. Eu não estou me recordando agora do nome, mas eles eram abades. Sim. Era uma abadia. Sim. Itaporanga tem uma abadia que a gente foi conhecer. Olha, é um negócio de gente grande. Não sei te dimensionar assim, mas é um convento lá para poder botar 1000 padres. Olha, é grande, é grande. E ali ele se formou,
né? Então, o nome, né? Os franciscanos davam um determinado nome e associava a cidade onde nasceu. Porque o nome dele mesmo de batismo é José Figueiredo Castilho. O nome dele era de origem portuguesa, né? De pai e de mãe. Então ele tinha esse irmão. Esse irmão, inclusive, teve em Votuporanga, coisa assim, uns 10 anos atrás. Ele já estava no finzinho da vida e veio fazer uma visita. Ele até foi me procurar e eu me propus ali na época a fazer uma reforma da capelinha onde ele está lá enterrado, o Frei Arnaldo, né? Ele veio praticamente para fazer uma despedida do então irmão dele. Esse era muito inteligente, ele estudou em Botucatu e esse tal de João, que é o irmão, ele se juntou à abadia. Ele era um diácono dessa ordem de padres alemães que estava lá em Itaporanga. Mas ele de Itaporanga se ordenou e veio para Votuporanga. Depois de mais ou menos, acho que quase 20 anos que o Frei Arnaldo ficou aqui, com certeza mais de 15, ele foi para Pereira Barreto, foi transferido para lá. E numa vinda dele para cá, de lá para cá, foi que ele morreu, né? O Frei Arnaldo, ele... Agora, sabe por que acontece essas transferências? Isso é uma norma da igreja, né? Não deixar o padre... De ir transferindo. A população daqui na época fez o... Eu já não estava aqui. Quando ele foi transferido, eu já estava em São Paulo, eu estava estudando, né? E eu só fiquei sabendo da transferência dele. Tanto que quando ele morreu, eu também não estava aqui, eu só fiquei sabendo da morte dele. Mas o Frei Arnaldo, acho que nessa época ele já estava em Pereira Barreto, ele foi fazer meu casamento em São Paulo. Ah, é? E eu casei. A parte civil foi em cima da minha prancheta de engenharia. E nessa época, minha esposa foi para lá, a gente procurou um apartamento, aluguei. Entre o civil e o religioso, que eram 30 dias, eu acabei comprando um outro apartamento. Minha esposa, quando veio, falou assim, não vamos morar lá, não. Nós vamos morar aqui. E ele foi fazer o religioso lá no meu apartamentinho que eu tinha acabado de comprar. E aí os meus amigos comuns ali só, e ele chegando lá, eu nunca usei aliança, né? É um pacto meu com a minha esposa, mas no casamento precisava. Precisava ter, né? Ela comprou na loja americana aquelas de alumínio e o Frei Arnaldo perdeu a aliança. Nossa. Casamento assim, pô, feito ali num apartamentinho e tal. Tinha que negócio de igreja, entrar com... O Frei Arnaldo levantou a batina, ver se estava assim no bolso. Não tava. Tava no bolsinho assim da calça, assim, escondido. Falei, Arnaldo, não tá aí no bolso, não. Então, aí ele Votuporanga, provavelmente ele nem conhecia quando ele veio para cá, né? Não, ele nem sabia que existia. Ele foi mandado para cá, a diocese era Rio Preto, e a ordem aqui era franciscana, lá não, né? E ele veio, se juntou, logo depois chegou o Frei Benjamin, que era o chefe dele. O Frei Benjamin veio depois dele? Depois. Ele chegou ainda era... Eu acho que não era mais... Estou lembrado se era o Frei Ambrósio e o que fez o projeto era um outro antes, mas o projeto foi dado pelo Papa, lá pela Roma. Lá que os arquitetos fizeram o projeto dessa tal hoje nossa diocese, né? Projeto para 200 anos depois, né? Agora, o Baiano, quando ele veio, ele já chegou e já fez essa amizade. Ele já chegou fazendo essa amizade. Ele chegou chegando. Não tem por quê. A gente aprende na igreja muito mais a respeitar do que a amar. Sim. E ele chegou fazendo o inverso. Isso não é para ter. É igual a polícia. Ela está aqui para nos proteger. A gente respeita. Não, a gente tem que gostar do policial. Então a gente tinha que gostar da igreja. De gostar de ir à igreja. Na fundação da igreja, se você olhar a igreja de frente, aquela torre da direita, eu caí lá dentro do buraco. Ah, é? Estava fazendo. E o Frei Arnaldo abraçava aquilo ali como se fosse uma coisa dele, ele fazendo com a mão. Porque fazia... A primeira sede de Marianinho que ele montou foi naquele porão daquela torre da direita da igreja.
quando acabou de fazer aquele primeiro porão, botou a laje, a gente entrava por uma escadinha ali. Ali ele juntou e congregou as pessoas. Era a congregação dos marianinhos. É. Agora, Mas era uma coisa assim. deixa eu te fazer uma pergunta. A igreja, ela sempre foi muito rígida, os padres. Tinha gente, eu lembro, falava, nossa, tal padre é bravo, né? Tinha essa coisa, aquele padre mais sério e tal. Quando o Frei Arnaldo chegou jovem, né? Que a idade também pesa um pouco para a pessoa respeitar, né? Desse jeito, ele chegou a ter algum jeito que olhou ali. Tinha. Tinha, Dentro da igreja tinha. dentro da igreja. Eu assistia o Frei Benjamin dar umas chamadas dele que ele ficava até tonto. Não admitia que ele fazia. Por que você está fazendo isso? Ah, porque tem que ser assim, pô. Ele abraçava as pessoas sem discutir sexo, se era macho, se era fêmea, se era gay, o que fosse. Era um ser humano para ele. Estou falando, o cristianismo dele, ele pregou fora dos livros, fora daquela liturgia toda. Então ele era enquadrado. Mas para a população, não. Vixe, a população ao contrário, adorava. Por quê? Porque ele quebrou essa barreira do medo. Ele não era um padre que exigia, porque você pecou, eu vou lhe dar a penitência. Hã? Não, vem cá. É como se o Deus dele fosse o de Spinoza. Viu? Bem... Hoje, repensando isso, eu falo, mas... Você sabe que é verdade, né? Pois é, o Frei Arnaldo, ele vivia esse outro Deus. O Deus da bondade. Não tinha maldade, não existia maldade. E outra, os 10 mandamentos, amar o pai e a mãe, fala um gostoso bom dia para ele, abraça, beija, não é temer, é abraçar. Vamos lá, é uma outra forma de você se comportar. É comportar corretamente, se doando, não recebendo. Não é pecado fazer isso. Era esse. Por isso que eu falo que ele é extemporâneo demais. E quando ele... Pode completar. Então, pode perguntar, depois eu vou te falar uma Não, eu estava dizendo o seguinte. Quando o Frei Arnaldo começou a aparecer em festas, fazendo churrasco, com aquela molecada que ele estava sempre... Né? Isso não causou uma certa surpresa para a população? Porque isso não era comum. Volto a dizer, a população não é só questão dela ficar surpresa. O comportamento dele, como representante da igreja, e saindo daquelas normas de comportamental, fez com que a população abraçasse o comportamento dele. Passou a ir mais na missa do Frei Arnaldo do que do outro. E isso causava um certo... Outra chefe. O outro pegava a missa da hora que todo mundo ia. Ele pegava a submissa. E fez ela vir. Na submissa via mais gente do que na outra. Né? Então, é um abraçar, é um negócio bem interessante. Eu fui ver isso muito à frente. Porque depois quando eu fui fazer o caminho de Santiago, eu fui aprender outros elementos da igreja, e aí eu fui começando a fazer analogia daquilo que eu tinha vivido aqui. Que eu tinha aprendido a ser coroinha, eu fui gostar de vinho tomando o vinho do padre, essas coisas todas. E para o superior era proibido dar vinho do padre para uma criança. O Frei Arnaldo escondia isso, eu não quero saber disso. Vem cá, toma um vinho aqui, é o vinho de Cristo. Por que vai ser proibido? Ele não olhava se o cara era criança e ia tomar um negócio. A dosagem alcoólica do vinho é muito pequenininha deles, mas ele não é que não olhava, eu acho que ele largava de lado, ele não achava que aquilo era correto. Então a visão dele como pregador do cristianismo foi o seguinte: a colônia japonesa cresceu tanto em Votuporanga, e o japonês, ele lá, na verdade, ele não tem uma religião, ele tem determinados princípios, né? A parte oriental lá é muito, muito disso.
fazendo um parênteses, eu quando na escola politécnica era proibido dar aula de problemas brasileiros, que era o regime O SPB. militar, eu tive uma aula com um professor que era o reitor da Faculdade de Direito, Goffredo da Silva Teles. E ele foi dar uma aula dessa e já entrou falando: eu estou proibido de falar de problemas brasileiros. Então, eu vou contar para vocês politécnicos aqui, que são estudantes de uma engenharia exata, né, um pouco do que eu aprendi indo lá para o Oriente. Então, lá no Japão, o templo que eles usam, que eles não têm assim um deus, né? Ele tem um templo e tem uma divindade. Eles sobem por um caminhozinho feito de seixo rolado. Sim. E sobem a pé. E o seixo tem uma dimensão, um diâmetro maior aqui, até chegar um pouquinho mais fino lá. E por que isso? O que é uma cultura milenar? Descoberto depois que, quando você tem as vibrações a 14 ciclos por segundo, você está no estado alfa, é o teu estado pleno do ser humano. E a vibração daquele seixo sim outro, quando chegava lá em cima, ele soltava um som que vibrava, é um som de 14 ciclos por segundo. Então você estava pronto para conversar com Deus. Bonito isso, que bonito isso. Para ver, é uma analogia do que é o Deus lá da... E os japoneses que estavam aqui em Votuporanga tinham essa filosofia. Eles trazem de lá, Culturalmente, né? ensinando para os Niseis, Sanseis e tudo mais. O japonês não ia na igreja. Aí Frei Arnaldo olha e fala: mas eu preciso trazer esse povo, ensinar a Cristo. Ele foi aprender japonês. Ah, é? Frei Arnaldo falava japonês. Eu lembro porque no Natal ele juntava os japonesinhos e alguns outros aqui. E eu no meio. E ele foi ensinar o Noite Feliz em japonês. Chamava assim: Shizukeki na yonaka yaki no umaya tanoshi kumoki koyuro. E vai por aí afora. Fernando era, tô falando, é uma pessoa assim que... Então, inclusive, o que tinha de coroinha japonês... É uma coisa impressionante que ele conseguiu fazer. Você vê fotos, 90% de japonês. Não, tem uma que eu tenho lá comigo, 100% japonês. Ele trouxe todos os japoneses para ser coroinha. Olha, além, depois da familiaridade dele com os 2 clubes japoneses que tinha em Votuporanga, que era de uma certa forma alas incompatíveis. Sim. Um era de uma linha, outro era de outra. Ele não tinha isso. Você sabe de onde veio essa divisão? Só fazendo um parênteses. Em vários lugares, mas na região de Marília mesmo foi muito forte. Bastos. Os japoneses que não aceitavam que o Japão tinha perdido a guerra. Então o que eles faziam? Eles mudavam, o Fernando Moraes tem um livro maravilhoso, chama Corações Sujos. Eles mudavam as manchetes para dizer que o Japão estava ganhando. E quem achasse que o Japão tinha perdido a guerra, eles matavam. E aqui em Votuporanga, um clube, eu não sei se era Aceitava. era mais urbana, aceitava Era o de cima. aceitava a vitória dos Estados É Unidos. aquele que tem na Rua Bahia lá de cima. O outro que era aqui onde tinha o de Itotô, que tal. Sim, Acho que eles não aqui aceitavam. não aceitavam. Eles eram da... Então, quer dizer, havia essa divisão. Nunca houve morte, claro, mas havia essa divisão e devia haver uma rixa muito grande, né? É isso mesmo. E ele conseguia A juntar rixa isso. não era grande porque eles não estavam na pátria deles. Mas o japonês, ele não é como o judeu. O judeu, praticamente antes de ter o Estado de Israel, eles eram um povo sem pátria. Sim. Sem lugar para morar. O japonês não, ele tinha aquela pátria dele, né? Então eles vindo para cá, a pátria deles ainda era lá. Então eles tinham esse sentimento de
da terra está ainda. Mas o costume ele trouxe. E o Fernaldo conseguiu unir tudo isso. Ele depois juntou esses dois povos. Ele pegava a família B, que era um líder de um braço, com os Otuque do lado de lá. Ele participava de guerra, ele participava do Bonodori, ele amarrava a corda aqui no pescoço para correr com os outros. Ele participava de festa de cerveja, subia no carro da cerveja, ia embora. Participava de concurso de miss, de futebol de salão. A gente ia jogar, tinha o timinho lá do Maringá, e ele, de batina, entrava na frente. O time ia entrar em campo, ele entrava na frente. Não tinha negócio mal. A gente ia em Fernandópolis jogar. Lá, a rixa era grande na época, por aí Fernandópolis. Você ia dar uma lateral lá, o cara te encostava um cigarro na perna ali e tal. Ele entrava lá junto de batina, amarrava a camisa do Maringá, que era toda quadriculada, atrás e na frente. Ou seja, como é que a ordem religiosa vai aceitar um padre fazendo isso? Então, é difícil. Tinha a recriminação. Lógico que, mas ele enfrentava isso numa boa. Ele levava os pitos, no dia seguinte ele voltava a fazer. Agora era um apaixonado em futebol, né? Ele era apaixonado por Cristo. E o futebol ele não jogava futebol. Ele gostava do futebol. Então, por ser corintiano, e aí vai toda a época, porque aqui é votuporanguense, ele ia lá no meio do campo. O Maringá, quando era futebol de salão, a mesma coisa. E eu falo para vocês, esse negócio de botar o radinho ali atrás do altar, não é brincadeira não, rapaz. Teve uma vez que ele gritou gol no meio da missa. Acho que foi em Paris, eu não sei que... Ou Valentim Gentil. Gol! Agora, uma coisa, né? Ele também. Ele participava das brincadeiras. Tem uma foto aí até que ele estava como árbitro, né? Ele apitou um jogo. Ele apitou mesmo, eu sei disso. E aí tem até uma foto que eu acho muito interessante, eu até gostaria que alguém... Tá o Domingos Pignatari, parece que estava dando dinheiro para ele. Sabe, uma alusão a... Eu lembro dessa foto, tá o Carlos Márcio, tá o Anção, tá junto assim, então eles... João Anção, o Domingos Pignatari tentando comprar o árbitro, ele era árbitro com chapeuzinho. Tinha escrito FIFA, escrito FIFA, é isso aí. E ele expulsou o Dalvo Guedes, que era prefeito. Exatamente, botou na rua. Quer dizer, ele participava dessas brincadeiras, né? Ele não era uma pessoa... Por isso que eu falo que é uma coisa meio fora da curva, porque a forma dele se comportar não era uma forma de um pároco, de um missionário, de um padre. Não tinha nada a ver. Ele se comportava como padre dentro da liturgia da igreja. Na hora da missa, do batismo, da crisma, ele era um padre, era sério naquilo. Tirou dali, era o de Espinosa. E ele estava em todos os eventos, tudo, né? Tudo. Tem uma foto famosa de um Gordini de 2 rodas, ele está lá, quer dizer, tudo que tinha, ele estava. Ô Zeca, eu estranhei muito. Ele foi benzer a zona. Ah, é? Foi benzer a casa das putas. Ele falou, não, eu vou lá, ela é... Prostituta, ser humano, prostituta é ser humano também. Eu vou lá. E foi benzer a casa das putas. Ponto final. Você olha um padre entrando numa zona, você fala assim, mas como é que é? Ele é que perguntava, o que é que tem de diferente? Mas é isso que eu questiono. Numa cidade conservadora, pelo menos como é até hoje, mas naquela época ainda pequena, não havia aquela repressão, porque era ele. Se fosse o outro, estava perdido. É isso daí que eu falo para você. Ele vivia um ser que era um ser assim meio que imaginário, porque ele era respeitado por todos fazendo isso que um padre não faria. Agora, por que ele se respeitava?
Porque ele falava assim, por que não? Hein? O que tem de diferente? Por que lá naquela casa onde as mulheres vivem lá de uma forma que a sociedade usa, mas não aceita, não pode receber a bênção? E isso o fazia ser respeitado. Esse tipo de comportamento que era só do bem, não tinha maldade. Fernando era uma pessoa que a maldade não chegou nele. Então ele se fazia respeitar, ou respeitado, pela forma como ele agia com todo mundo. Não tinha um rito, não tinha um negócio tudo escrito assim, você tem que se comportar assim, 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 assim. A gente vem na escola, uniforme, camisinha para dentro da calça, essas coisas todas. É da nossa época. Ele não viveu essa época. Ele chegou vivendo uma época diferente, mas se comportando da forma como a gente nasce. Como que era a relação dele com bens materiais, com dinheiro? Não tem. Até porque a ordem franciscana, por princípio, ele não pode ter bem. Ele ganhava caneta e te dava. Ele não pode ter o bem. Ele não pode ter propriedade de nada. Nem dinheiro, nem casa, nem carro, nem nada. Rapaz, a hora que você fala participar... Mas eu já vi ele andando de bicicleta, por exemplo. Já andando de bicicleta, mas isso não é nada. Uma vez veio um cara, desses caras aqui, que sobe no carro, faz as capotagens e anda em 2 horas. Um Gordini. O Fernando lá com a cabeça e a mão de fora, assim, no banco do passageiro. E o cara fez a curva lá e ele lá. Mas escuta, coisa de padre. Então, ele tinha um comportamento não padre, fora do rito da igreja. Mas era um comportamento em que ele pregava o cristianismo. Ele foi tentar, por exemplo, a colônia japonesa, trazer a colônia japonesa para o cristianismo, não necessariamente igreja católica. Veja, trazia porque aqui ele representava. Mas o que na frente dele era Cristo. E ele veio trazer toda uma comunidade japonesa que tinha outros ritos, outra forma de pensar. Agora, a relação dele, ou a impressão minha, com a colônia japonesa foi muito maior do que com as outras, né? Muito maior. A gente não sabe o quanto isso entrou dentro do seio da colônia japonesa, porque se você olhar 1960, a primeira chegada dos japoneses no Brasil foi logo após a Segunda Guerra. Sim. É muito recente a chegada deles em Votuporanga. O Sr. Arnaldo chegou com eles, a mesma, Praticamente juntos. muito junto. Ele só foi ter ciência disso porque ele era um só. E essa colônia veio e se expandiu. A colônia japonesa, em 1970, mais ou menos, eu saí daqui para estudar em 67. A Rua Amazonas, do começo ao fim, para não falar a parte de lavoura que eles eram predominantes. Tinha a colônia italiana grande, tinha a espanhola, a árabe não foi tanto para o sítio, mas a colônia árabe mais no comércio. Mas se pegasse a Rua Amazonas, Cheio de japonês. você começava lá no Anzai e vinha descendo até aquele... Até o Sakakibara. Até o Sakakibara aqui embaixo. Não, mas tinha o Masato que consertava a televisão lá embaixo. Casa Dragão, Casa Baque, Casa União, Casa Marinheiro, Tomoota, Casa Dragão, o barzinho do Central do Japão. Takeo Sato. Vem, pode correr. Pode correr. Do outro lado, Yanase, a Okimoto, lá na máquina. Rapaz, a colônia japonesa aqui foi forte, né? Muito. Depois teve aí uns problemas com o Auro Ferreira, quase que arrebentou todo com a colônia, negócio de juros, empréstimo, acabou, né? Sim. Mas era muito forte. E tem os descendentes, cada família japonesa dessa tinha 15 filhos, 14 filhos. Então, os Sinseis aí vieram os Niseis, e Niseis, né? Depois os Sinseis. E eles plantavam muito algodão, café, né? Algodão, café, a laranja veio bem depois. Mas teve uma época que, não sei qual família,
também plantou muito melancia, né? Eles plantavam melancia, eles eram um pouco arrojados, né? De todo tipo de cultura, né? Eles não tinham, o Japão era isso, a hora que chega aqui vem essa imensidão, sem guerra. Era o paraíso para eles. Paraíso. E eles tinham que, veja, essa vinda dos japoneses, eles falavam a língua japonesa. Não tinha língua portuguesa. Eles tinham que falar entre si, se comunicar entre si. Aí casar entre si. Casar entre si. Lembro da Casa Bach lá, que a moça casou com um cara que tinha sido prometido para ela lá no Japão. Ué, o Takeo Sato, ele casou com a mulher que foi prometida. A irmã do Takeo Sato casou com Nakabashi. O pai, o sogro dela, né, veio, não sei de onde, buscar. Eles conheciam as esposas no dia do casamento. Os pais lá na frente prometiam e depois vinham aqui em casa. E eles não casavam com brasileiros. Não tinha isso. Não é que fosse proibido, é que casar com o senhor não fala a tua língua. Não tinha conversa. Aí eu fui ter muitos amigos japoneses já na escola, né, jogando futebol e tal. Um deles, inclusive, Shizuo Ogata. Esse foi ser terrorista e esse mataram e jogaram no mar. Ah, é? Que ele foi fazer a Politécnica também. No primeiro ano ele sumiu da sala de aula. Depois a gente foi descobrir a história, né? Eu já tinha ouvido mais ou menos assim, mas foi na ditadura militar, né? Isso. E bom, e aí o Frei Arnaldo, ele Deixa eu contar uma história que eu me lembro agora. Pode contar. Ele foi para São Paulo quando foi fazer o meu casamento. E lá ficamos tomando cerveja até muito tarde. E eu morava no apartamento na Alameda Ribeirão Preto, ali perto entre a Paulista e a Brigadeiro Luiz Antônio. E o convento dos franciscanos era Brigadeiro Luiz Antônio. Sim. Né? E o Frei Arnaldo tomou cerveja muito tarde, batendo papo e toca violão, e ele ali, tá? A hora que ele olhou pro relógio, o convento estava fechado. Ah, ele ficou no convento. Ele ficou no convento. Rapaz, lá fomos nós com um caixotinho. Não abria. Ele foi pular o muro do convento. Pulou o muro do convento. Murão de 4 metros de altura. Para ir dormir no convento, porque a porta... Ele era um... Não, eu tô falando. Não era um tem... molecão, né? Não era arte, sabe? Era pureza. Eu sei. Aqui eu estou me sentindo bem agora, e por que botaram o relógio e fecharam a porta? Qual é o pecado que eu estou cometendo de estar com as pessoas que eu gosto, conversando, faz tempo que eu não os vejo, e lá tem uma ordem, tem que ter uma ordem. E lá tem uma ordem, mas ele, para respeitar essa ordem, ele está quebrando a daqui. Não, eu não vou quebrar daqui, eu vou quebrar de lá. Isso era o Frei Arnaldo. E ele conversava o quê? Sobre tudo, né? Tudo que você falasse para ele, ele conversava. Não tinha papo que ele não desenvolvesse. Se envolvesse. Se ele não soubesse, dá um tempo, a gente vai ver tal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Me parece que lá na cidade dele tem um museu, não tem? Um museuzinho. Eu só fiquei sabendo por alto que eles fizeram lá uma homenagem a ele, tal, por ser isso tal, num cantinho, numa pracinha lá, tá certo? Porque o Frei Arnaldo, ele saiu de lá moleque, foi pro seminário, do seminário ele veio para aqui, daqui para Pereira Barreto, e morreu. Então, em Itaporanga mesmo, que eu me lembro, ele foi essa vez que foi conosco. Ele não teve amizade. Não teve. Ele só nasceu. Ele não teve história lá, não né? Teve. Não teve. A família dele ficou, teve história e tal, mas ele mesmo, como pessoa, Itaporanga ficou sabendo pelo nome que ele trouxe, que ele veio para Votuporanga, mesmo final, e morreu depois de Pereira Barreto. Então, a cidade em si, Itaporanga, fez uma homenagem pelo que ele foi fora de Itaporanga, não em Itaporanga. Aqui é que ainda nós devemos muito a homenagear, porque ele devia ser Frei Arnaldo Maria de Votuporanga.
Sim. Ele nasceu em Itaporanga, mas essa foi a cidade que ele amou, que ele viveu, que ele construiu e que ele montou uma forma de se pregar o cristianismo. Well, e aí ele ficou aqui 15, 20 anos e tal. Aí ele foi para Pereira Barreto. Quanto tempo ele ficou lá até que aconteceu o acidente? Eu não sei te precisar isso, mas Foi pouco tempo, né? não foi muito não. Deve ter sido assim, tipo 4, 5, 6 anos no máximo, porque eu já estava formado e ele foi para lá um pouquinho antes de eu me formar, acho que uns 8 anos ele estava lá. E ele veio... Ele vinha todo ano no aniversário da matriz aqui, que era o dia de Nossa Senhora de Fátima. E ele fazia missa. Ele vinha para cá para rezar a missa. Nossa Senhora de Fátima, desculpa. Nossa Senhora Aparecida. Tá certo? Então ele vinha. Ele estava vindo de Pereira Barreto para participar da missa de Aparecida. Era ele e um outro frei, né? Nessa época que ele veio, Porque você não dirigia? ele dirigia. Ele era meio maluquete para dirigir, né? Eu aprendi a dirigir com ele, por isso que eu tô falando que ele era meio... Mas ele era assim, ele dirigia e foi um acidente, né? Foi. Ciência, não tem como buscar culpado aí, é complicado. Eu fiquei sabendo de pouco, que eu estava, na verdade, em São Paulo nessa época, eu não estava aqui em Votuporanga. E eu fiquei sabendo, até nem deu para vir aqui. O processo de comunicação ainda naquela época ainda era meio complicado, nós não tínhamos... Não tínhamos internet, né? Foi uma comoção total, né? Foi porque ele era muito querido. E foi ele que pediu para ser Enterrado aqui. enterrado aqui. Não, ele queria, desde o começo. Quando ele foi embora daqui, ele pediu para ser enterrado aqui quando ele morresse. Quando ele morresse, ele queria ser... Quer dizer, Tô falando... Ele assumiu o Votuporanga. Ele chegou e amou de paixão, falou, sou daqui, ponto final, né? Porque construir a igreja, participar da construção da igreja, ir lá buscar, tal, arrecadar dinheiro, fazer rifa, ir em quermesse, animar o pessoal, tá, tudo bem. Para mim, essa não foi a obra maior dele. A obra maior dele foi esse espírito de congregação que ele fez viver toda uma geração, que é essa minha, que já está indo. Ele pregou uma espécie de cristianismo prático, no exemplo, na postura, tá? Vamos brincar, que a vida é feita também para brincar, mas vamos brincar seriamente, sem maldade, sem fazer mal pro outro, sabe? Era uma coisa assim meio fora da curva. E todo mundo queria casar com eles. Não, Fran, você vai fazer meu casamento como? É 2 ao mesmo tempo, tá bom, então vamos fazer os 2 casamentos num só. Ele chegou a fazer isso. Chegou a fazer isso. Muita gente do sítio, pessoal do sítio, tinha ele, não era como o Senhor não, era como Deus. Ele chegava, até porque ele era uma luz, sabe? Era um negócio meio... né? Ele era um espírito meio acima da média e tal. Então, ele era querido por todos, com graus diferentes de querência, tá certo? Quanto mais você sabia de Frei Arnaldo, mais você gostava dele. Você podia criticar esse ou aquele comportamento que era fora da linha. Mas se você olhasse um pouquinho mais profundo, você ia... Opa, ele está certo. Que está errado é a regra. Não, eu fico imaginando, não era comum você ver os padres ir para o sítio, eles ficavam mais aqui. De repente você pega uma colônia italiana, por exemplo, que o italiano é muito religioso, e ele vê um padre indo na casa dele, comer, tomar café, brincar. Quer dizer, isso deve ser uma coisa assim... E a forma como ele fazia isso, ele não telefonava, não batia na porta. Ele ia. Ele entrava, ia lá, pegava o bolo de café, botava na xícara, abria o armário, pegava um pedaço de pão, comia, batia nas costas da comadre, ia embora, fazia uma bênção. Se soubesse que tinha alguém doente, então, nossa senhora.
Ele chegava antes da doença do cara, era uma coisa... Ele era de casa. De casa. Qualquer casa era a casa dele. É isso que eu falo para você. Ele era atemporal e também do ponto de vista de espaço. O espaço todo era dele. Ele cabia em todos os espaços. O Frei Arnaldo era uma pessoa assim. A casa dele era a casa de todo mundo. Porque, além dele não ter maldade, não pregar a maldade e não ligar para a maldade, ele era uma bondade. Parece que ele enxergava assim a pessoa quando ela estava precisando. E ele chegava, encostava, sentava e pô. Não tem como não gostar. Aquele negócio da Folha de São Paulo, não há como não ler. Você fala para o Frei Arnaldo, você convivia com ele, não há como não gostar. Agora, assim, é claro que você, realmente falando com que era, havia um certo ciúme dos outros freis. Mas a gente vê algumas fotos, ele com o Frei Benjamin, ele convivia com eles também de uma maneira... Eu posso definir para você o seguinte, o Frei Arnaldo convivia com todos eles muito bem. Eles não conseguiam conviver com o Frei Arnaldo muito bem. Essa é a verdade. Quem abraçava todo mundo era o Frei Arnaldo. Não eram eles que abraçavam o Frei Arnaldo. Ele era superior a todos eles. Não na ordem hierárquica da igreja. Porque eu vi uma foto, ele com peruas, está o Frei Benjamin do lado, ele entregando isso peru. daí. Quer dizer, era uma brincadeira dele. E o Frei Arnaldo, o Frei Benjamin, ele era uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? Você via um discurso dele, você babava. O Frei Benjamin era uma pessoa fantástica nesse sentido. Mas ele tinha... Era rígido. Ele tinha aquele caderninho que tem que obedecer. Ponto. E o Frei Arnaldo não tinha caderno. Fernando, cadê? Que caderno? Caderno sou eu. Precisou, eu tô lá. Sei. Tem festa? Vamos fazer. Eu vou no jogo. Eu vou isso, eu vou aquilo. Ele não tinha hora. Ela não tinha hora para ele. Ele vivia as 24 horas intensas. Mas assim, as menores coisas ele entrava e ia ajudar a fazer. Eu lembro uma coisa, quando fiz a minha faculdade, eu entrei primeiro prestei concurso e entrei no Mackenzie. E estava fazendo os exames da Poli. A Poli eu não pago, o Mackenzie eu pago. Eu não ia ter dinheiro para pagar esse Mackenzie. Aí ele, por telefone, que demorava, o telefone nessa época, ele ligou para mim e ficou sabendo que eu tinha passado no Mackenzie. Falou, e aí, como é que você vai fazer? Aí eu preciso desse documento. Eu até tenho um papelzinho falando assim, que ele escreveu para mim, eu encontrei esse papelzinho outro dia em casa, eu fiquei até emocionado. Ele foi em Cardoso buscar uns documentos para eu apresentar e fazer minha matrícula no Mackenzie. Aí ele liga e fala, e aí, você tem o dinheiro para fazer? Eu falei, não tenho. Eu vou rifar uma caneta hoje e te mando. Rifou uma caneta e me mandou dinheiro para fazer a matrícula no Mackenzie. Por quê? Se eu não passasse lá na Poli, já tinha. E se eu não fizesse matrícula aqui, eles iam tirar e botar outro. Ou seja, era uma faculdade particular e precisando de dinheiro. Simples. Ele foi a Cardoso, resolveu, buscou as minhas certidões de nascimento tal que eu precisava, pegou uma caneta que ele tinha ganho, não sei de quem, e foi correr aí, rifa. Como é que chamava lá o... Não, e não era uma caneta, era a caneta do Frei Arnaldo. E ele ia fazer uma rifa. Mas pra quê? Não, é pra ajudar um amigo. Ele juntou lá o dinheirinho e pegou, botou no envelope e mandou pra lá, com esse documento. Aí eu vou falar o quê? Sabe, eu fico assim fica meio fora da curva. O Edson, eu não posso ser o cara a falar do Frei Arnaldo. Vai ver que ele tem defeitos e eu não consegui ver. Não, mas não consigo ver ninguém aqui. E o nosso tempo acabou. A gente dá pra gente falar sobre o Frei Arnaldo horas e horas. Mas eu agradeço muito você ter vindo, você conviveu, você tem muita história dele. E muita gente tem curiosidade de saber como que era o Frei Arnaldo. Como é que era. E quem não conheceu o Frei Arnaldo precisa saber que Votuporanga teve uma figura desse jeito. Teve uma figura fora da curva. Não só para fazer a igreja. A igreja
é uma parte física, simbólica que ficou. A minha geração que está indo pode contar aí uma série desses fatos que eu estou contando aqui para você. E eu tô pensando aqui agora, o Votuporanga teve umas coisas assim. O Padre Silvio também foi um... Foi outro, fora da curva. Era um outro estilo também, mas Sim, ele outro era fora Mas da também fora da curva. Foi um cara... Ele viveu esse lado do cristianismo, tá? É que o Frei Arnaldo, posso falar palavrão, ele era um porra louca. Tá? Por quê? O Padre Silvio era mais comportado. Sim. O Frei Arnaldo não. O Frei Arnaldo, ele subia na carreta e fazia o discurso. Vou tirar a batina aqui, vou tirar a batina aqui. Era uma pessoa assim realmente que fazia muito daquilo que a gente acha que era o certo fazer. Sim. Essa é a história dele. Realmente, foi uma pessoa fantástica, fora de série. Mano, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. E vamos seguir a luz do Frei Arnaldo. A gente até hoje espera sempre um pouco e olha para cima e vê a luz do Frei. É isso daí. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. A gente conhecer um pouco a história de Votuporanga. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.